Está na linha com a gente aqui o prefeito Adilson Silvarino ali da cidade de Faxinal. Estamos aí podemos dizer, numa véspera de feriado de Páscoa, né? Um momento muito especial, principalmente aí para a comunidade católica, mas também tem o trabalho aí das prefeituras, a dificuldade, onde choveu forte em alguns municípios aqui da região, afetando alguns municípios. Prefeito Adilson Silvarino, primeiramente, bom dia. Olá, amigo Berimbau, bom dia a você, bom dia aos amigos e colegas da Rádio Nova Era, bom dia Borrasópolis, bom dia Vale do Ivaí, em especial o meu bom dia a todos os faxinalenses que estão acompanhando a programação da Rádio Nova Era. É um prazer estar contigo e sempre à disposição para que a gente possa bater aquele papo importante e pertinente, assuntos referentes a faxinal e demais assuntos que você assim o quiser. Nós estamos sempre à sua disposição. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Agora, os prefeitos estão preocupados porque nós temos essa dificuldade, a queda na arrecadação, consertar estradas rurais não é um trabalho fácil, os prefeitos têm que fazer essa manutenção diária, senão perde o controle. Aí vem essa questão da chuva, ontem alguns municípios aqui da região foram atingidos pela chuva, então cada dia é uma preocupação, né, prefeito? Sem dúvida, Berimbau. Além de nós termos o dia a dia no corriqueiro, os problemas que são naturais para uma administração, você tem ainda as intempéries, né? Ou seja, a força da natureza, como as chuvas que vêm, que danificam as estradas, as ruas pela cidade, que atrapalham o serviço, que trazem também para o homem do campo a dificuldade e se influencia na economia de um município, como é o Porto de Faxinal pequeno e que sobrevive da agricultura. Enfim, em toda essa situação acaba trazendo danos. E a gente tem que se precaver, a gente vai fazendo o trabalho não só emergencial, quando acontecem os problemas, as catástrofes, como a gente tem visto por aí. Por exemplo, na semana passada, em um dia só em Faxinal, do meio-dia até o final da tarde, choveu 120 milímetros. Isso causou danos imensuráveis e que nós ainda, por um meio-dia só, nós estamos trabalhando para resolver esses problemas. E ontem começou a chover, o que deve acontecer hoje e até amanhã, também em Faxinal. Assim como os demais municípios pelo Vale do Ivaí, nós também temos problemas nas estradas rurais e pelas ruas da cidade. Estradas são os bueiros, as pontes e a própria trafegabilidade, e pela cidade os buracos que se abrem, o que a gente fez e que é estragado, os serviços que estão em andamento, também com as obras pela cidade, quer dizer, todo o que fica com anos. Mas trabalhando na situação, está tendo com a equipe simpática. Agora, prefeito, a gente tem também o trabalho dos prefeitos, porque esse é o ano de 2016, é um ano de eleições, isso acaba atrapalhando um pouquinho as administrações, porque, né, o processo eleitoral contamina um pouco, né, as administrações, né, os prazos ficam mais curtos, mas o prefeito Adilson Silvarino tem que administrar o município até o final do mês de dezembro. Então há uma luta, né, para concluir projetos, para assegurar novos, e esse trabalho importante que vai sendo realizado, né? Sem dúvida, nós temos que correr contra o tempo. Mas não é porque nós nos perdemos do tempo. É justamente por isso que você disse. Nós que temos num país a cada 2 anos um período eleitoral, acaba engessando toda a administração pública. E quem sofre muito, mas muito, são os municípios. Porque nós não conseguimos fazer durante o ano eleitoral todo aquele trabalho que é feito de parceria com o Estado, com a União, tem os prazos, mas aí você tem também toda a burocracia que é seguida, né? Porque quando se pede para você acelerar com documentação, você leva, mas a análise também é demorada. Então, nessa situação toda, acaba perdendo todo o trabalho administrativo. Por isso tem que estar atento. Eu posso dizer que o nosso trabalho do ano passado já está pronto para que nós possamos fechá-lo nesse ano. É óbvio que nós temos um regramento, um ordenamento jurídico no que compete ao período eleitoral a ser seguido, mas que nós temos a abertura toda do ano ainda para o trabalho. Nós temos obras em andamento, uma obra que falta para o seu reinício para a conclusão, que é a unidade de pronto atendimento, mas que já está em processo licitatório. As demais estão andando no seu ritmo e que no seu tempo serão concluídas. Então eu acredito, falando do nosso trabalho em Faxinal, que ao final desse ano, ao final desse ciclo de 8 anos de mandato, nós vamos entregar à comunidade toda a infraestrutura a qual nós nos propusemos com os nossos compromissos de campanha nas 2 eleições,
e, obviamente, o que vai atender as necessidades na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura urbana e rural, no atendimento do lazer, do esporte, enfim, em todas as áreas que se fazem necessários os trabalhos para atender a nossa comunidade. Eu reafirmo aqui o meu compromisso, a população de Faxinal pode ficar tranquila. Independente de processo eleitoral, o nosso trabalho não para e ao final do nosso mandato nós vamos entregar a nossa administração com os compromissos cumpridos e com tudo pronto, com a abertura pronta para um novo ciclo que se aproxima. É sempre importante falar disso. Nós temos ciclos. E o meu ciclo se fecha nesse trabalho de 8 anos, mas vai se abrir outro e nós temos certeza que o que é bom continua. E as novas ideias chegam. É assim no regime democrático que a gente apoia e que nós estaremos sempre pensando dessa forma. Estava falando com o prefeito de Ivaiporã sobre obras que travam, né? Obras que tem questões burocráticas que é difícil de resolver e às vezes a oposição acaba utilizando isso, dizendo que a prefeitura, né, que desviou dinheiro, que a prefeitura não fez isso, que a prefeitura está fazendo corpo mole, mas o maior interessado em concluir uma obra é o Poder Executivo, é o prefeito municipal. Então, eu acho que em Faxinal, a exemplo dos demais municípios, também tem obras que demoram, mas é uma questão burocrática que não tem como passar por essa fase, né? Não tem como pular essa fase, né, prefeito? Sem dúvida. Nós também temos esses problemas aqui. Nós temos obras atrasadas, sim, nunca neguei isso. Nós temos situações pendentes, sim, mas o que interessa mais, o Berimbau, é que você tem disso. É que todos os administradores querem concluir as suas obras. Por diversas situações paralelas, a gente nem sempre consegue no tempo que queremos, né? E até, ao final, tem gente que não consegue concluir o que começou. Mas o que deve se ter sempre, e isso serve como lição para todos nós, até em nossas vidas, nós temos que ter confiança em nós. Ou seja, confiança no nosso trabalho. E eu tenho confiança no meu trabalho, porque eu sei que o caminho está aberto com o que nós nos propusemos e o que nós planejamos. Então, tudo isso tem que ter planejamento. Agora, é óbvio, como você dizia, citava exemplo aí, sobre a questão de dificuldades. Olha, quando a gente vai fazer uma correria para firmar uma parceria, já é uma dificuldade. Como eu falava, análise e documentação demora. Nunca pedem tudo, é sempre parcelado o que querem saber, o que quer de documentação, isso, aquilo. Quando acontece a aprovação, deve haver a liberação do recurso, que é outra demora. Aí, quando se libera, você tem a licitação, que é o prazo legal para se seguir. Quando você faz a licitação, todas as empresas podem participar, ainda corre o risco de ter uma empresa que vence a licitação, começa a obra e abandona. Aí você tem todo o processo de notificar. Aí depois tem o processo de defesa da empresa, que não quer fazer, mas se defende. E depois tem uma nova licitação que tem que se abrir. Eu tenho uma obra aqui que nós temos essas dificuldades e muitas, principalmente na área de saúde. Então, infelizmente, a gente se depara com isso. Quando eu vejo assim a população que entra num ritmo de crítica em cima, por que o prefeito isso, aquilo não fez, tem que se ter análise profunda em cima do trabalho administrativo. Nós somos vítimas também de toda essa situação ruim que tem de empresas que não têm competência, não têm caracterização adequada no sentido pleno para tocar qualquer obra que seja, e também a burocracia toda que segue. Por isso tem que correr contra o tempo. O prefeito tem que trabalhar e muito, muito mesmo. A burocracia nesse país atrapalha demais. Só para finalizar aqui, alguns prefeitos aqui da região, lá em Arapuã, por exemplo, o prefeito já tomou a decisão do que ele vai fazer no pleito eleitoral, e Ivaiporã, o prefeito não vai para a disputa, vai apoiar lá o jornalista Miguel Amaral. Então, cada município, os prefeitos já estão tomando essas decisões. Faxinal já tem uma decisão do grupo político aí de Adilson Silva Lino? Olha, Berimbau, nós sempre trabalhamos aqui em grupo. Eu fui eleito e reeleito através de grupo político, de pessoas dos mais diversos segmentos da nossa sociedade organizada, de pessoas que representam partidos políticos, de pessoas idealistas e de pessoas com o mesmo projeto que o nosso, buscando sempre o desenvolvimento. O que nós, ao longo desses 8 anos de mandato, sempre buscamos, politicamente falando, de períodos eleitorais, é que o Faxinal perdesse o que tinha, uma característica ruim de briga política, sabe, de mesquinharia. Não, eu quero ser candidato. Não, por que você quer ser candidato? Porque eu quero ser prefeito para derrubar o outro grupo. Porque eu não concordo com isso ou com aquilo. Mas não concorda com o quê? Vamos debater as ideias, vamos criar um planejamento de propostas. Então isso acontecia muito, a peculiar política.
nós fizemos com que tudo acontecesse diferente, um divisor de águas. Tanto é que hoje nós temos dentro do nosso grupo 2, 3 candidatos. Isso mostra que nós temos as divergências, sim, de posições de grupos políticos, mas não da mesma ideia, porque mostra que o grupo está trabalhando em conjunto. Agora, é óbvio que diante de tudo isso a gente acaba deixando o grupo livre para escolher o seu pré-candidato. Nós tínhamos 2 pré-candidatos fortes dentro do grupo, o vereador Rubens Capum, que acabou desistindo devido a problemas familiares. Não seriam problemas, mas situações que ele próprio explicou para o grupo, nós entendemos, mas que é nosso companheiro está junto conosco. E o vereador Paulinho Portela, que já foi presidente da Câmara 2 vezes, e que hoje segue, então, ocupando essa vaga de pré-candidatura oficial do grupo, e nós estamos apoiando a pré-candidatura. Então, nós vamos seguindo, acompanhando o pleito eleitoral para acontecer efetivamente no mês de junho, agosto, os registros de candidaturas, enfim. Mas nós já alinhavamos a questão partidária, hoje nós já temos um grupo formado por mais de 15 partidos que fazem parte da aliança, e o pré-candidato do nosso grupo hoje é o Paulinho Portela, vereador, que segue com o seu trabalho em pré-candidatura. Óbvio que nós temos aí o grupo todo se desenvolvendo, mas estamos unidos. E a união não é só em cima de vencer a eleição, é em cima de continuar um trabalho e de avançar ainda mais no que precisa ser avançado. Isso que é importante. Então essa situação harmônica faz com que quem ganhe é a população. Ainda mais no momento em que a população clama tanto para que os políticos possam colocar sempre à frente de tudo o interesse coletivo e não o pessoal.